Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Porque a cruz que parecia derrota se tornou o maior símbolo de esperança da fé cristã. No texto de hoje, vamos falar sobre o amor que se entregou na cruz, o significado profundo de João 19. Nesse capítulo, João escreve os momentos marcantes da história de Jesus, sua crucificação. Depois de ser interrogado, julgado, Jesus é levado para sofrer uma punição extremamente dolorosa e humilhante, mesmo sabendo que ele não havia cometido crime algum. As autoridades decidiram condená-lo. Esse capítulo descreve o sofrimento físico de Jesus, mas também revela algo muito maior: o amor de Deus sendo demonstrado de uma forma profunda pela humanidade. Eu sou Sandra Reis, estou aqui em Belo Horizonte. Esse é o nosso momento de leitura da Palavra de Deus e o texto de hoje é João, capítulo 19. Você já se inscreveu no canal para deixar seus comentários, para deixar seus testemunhos, suas perguntas? Gostaria de saber quem é você, qual a sua congregação, qual a sua cidade. Tudo isso para que possamos sempre ter esse momento também de conversa. Deus te abençoe, que você continue aqui conosco todos os dias lendo a palavra de Deus. Vamos à nossa leitura? Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinho e roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Disseram-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos ouviu essa palavra, mais aterrorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus respondeu: Nenhum poder teríeis contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas estes, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Listótrofos, Listótrotos, e em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-o para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E, levando ele às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio.
E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas e ele disse: Sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que eu escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia, o sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas do primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Depois disto, José de Arimateia, o que era o discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi, tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira a Jesus à noite, levando quase 100 aratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como é de costume dos judeus na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus. E aqui estamos olhando para o capítulo quando Jesus vai diante de Pôncio Pilatos. Pilatos reconhece que não encontra culpa em Jesus, mas sofre pressão dos líderes religiosos e da multidão. Para tentar satisfazer o povo, ele manda que Jesus seja açoitado. Os soldados colocam uma coroa de espinho em sua cabeça e um manto sobre os seus ombros, zombando como se ele fosse um rei.
Mesmo diante da humilhação, Jesus permanece em silêncio e com dignidade. Depois disso, Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Ele é levado ao Gólgota, que significa lugar da caveira. Ali, ele é pregado na cruz e acima da cruz, Pilatos manda que coloquem uma inscrição dizendo: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Embora tenha sido como forma de ironia, esse título realmente revela uma verdade profunda sobre quem Jesus realmente era. E durante a crucificação, os soldados dividem suas roupas, cumprindo as profecias que já tinham sido registradas na Escritura. E em meio a toda essa dor, Jesus demonstra compaixão. Ele vê sua mãe Maria e ao lado dela João. Jesus então pede que o discípulo cuide de sua mãe. Esse momento mostra que, mesmo no sofrimento extremo, Jesus continua demonstrando amor e cuidado pelas pessoas. E em um dos momentos mais importantes desse capítulo, Jesus declara: está consumado. Essas palavras significam que a missão que ele veio cumprir havia sido completada. Seu sacrifício representa a reconciliação entre Deus e a humanidade. E depois disso, Jesus entrega seu espírito, o que parecia o fim da história. Na verdade, preparava o caminho para a ressurreição que viria a acontecer. Após a morte, dois homens tomam coragem para cuidar do corpo de Jesus, José de Arimateia e Nicodemos. Eles envolvem o corpo de Jesus em tecidos e o colocam em um sepulcro novo, localizado próximo ao jardim. E esse momento marca o silêncio, a expectativa que antecede o maior milagre de toda a história, a ressurreição. Nesse texto, nós podemos tirar ensinos para a nossa vida. O amor de Deus foi demonstrado de forma profunda através da cruz. E Jesus enfrentou o sofrimento com dignidade. Ele sabia do seu propósito, da sua missão. Mesmo em meio à dor, ele demonstra amor, ele tem compaixão. A cruz não representa a derrota, mas o cumprimento de sua missão. E esse sacrifício abriu o caminho para a reconciliação com Deus. Como eu posso aplicar isso no meu viver? Lembre-se, o amor verdadeiro muitas vezes envolve entrega, envolve sacrifício. Mesmo nos momentos difíceis, podemos escolher agir com dignidade, com compaixão, acolhimento. A cruz nos lembra que Deus continua trabalhando, mesmo quando não entendemos todo o processo. E essa fé nos convida a confiar nos planos de Deus. Os maiores planos vêm de Deus, apesar de qualquer circunstância. O exemplo de Jesus nos inspira a viver com amor, perdão, propósito, acolhimento, e entender que Deus continua conosco sempre. Que sementes eu tiro para o meu dia a dia? Reflita. Reflita sobre o significado do amor sacrificial, o amor de Jesus ali na cruz por mim e por você. Procure demonstrar compaixão, mesmo nas situações difíceis. Confie que Deus pode transformar momentos de dor em esperança. Lembre-se que a cruz aponta para a redenção e um novo começo. Aquilo que parecia ser o fim na cruz, na verdade, se tornou o início da maior esperança para toda a humanidade. Que Deus possa te abençoar, abençoar sua casa, que você entenda esse amor, esse sacrifício, esse lugar de compaixão que Jesus tem por todos nós. Se você ainda não faz parte da família de Deus, você é convidado a conhecê-lo mais,
a se envolver mais com Ele, a se entregar a Ele e trazer para a sua vida esse lugar de tê-lo como seu Senhor, como Deus que pode cuidar de você todos os dias. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.